todo sucesso de um time de atletas possui qualidades que justificam seu grande diferencial. Pessoal do Resenha, olha, eu estou aqui ao lado do Walter Casagrande Júnior, Casagrande, que as pessoas conhecem. Hoje ele é um dos principais comentaristas de esportes da TV brasileira, comenta futebol na TV Globo, né? É um comentarista que tem, vocês sabem muito bem, um grande prestígio, porque trabalha na TV Globo, né? Mas ele foi um grande jogador de futebol, né? E ficou muito identificado com o Corinthians, embora tenha jogado na Europa, acho que 6 ou 7 anos. Enfim, ele é um cara, meu parceiro. Casa, 256 gols no Corinthians, não, 103 gols no Corinthians, 256 jogos, é mais ou menos isso? Acho que é isso. Muito obrigado, viu? Beleza, para mim é um prazer. Eu nunca marquei, nunca me preocupei com esse negócio de estatísticas, mas as pessoas fazem, o jornalista faz, né? Então eu sei que são 103, eu sei quando eu fiz o centésimo, que foi contra o Grêmio, e as partidas são essas, eu não tenho noção, mas eu acho que é por aí mesmo. Acho que a coisa histórica com você no Corinthians, que muita gente dá muito valor e pouca gente fala, é porque você veio da base. Você era do terrão. Sou. Né? Você com 12 anos terrão, de idade. Com 12 anos de idade. Mas assim, já frequentava o clube antes, jogava nas quadras sociais, essas coisas. Então isso é a verdadeira identificação. Mais do que jogar com a camisa, é jogar no terrão. Né? Como o Vlad, por exemplo. Eu não sou uma exceção, tem bastante cara. Mas assim, a diferença é assim, nós da minha geração, nós pegamos o pré-77, né, do título 77, aqueles 23 anos sem título nenhum. Então a gente acompanhou de moleque, acompanhava aquele nervosismo todo, aquela ansiedade toda, aquela pressão toda que tinha lá. Meu pai é corintiano pra cacete, minha família, então eu via, não ganha, não sei o que, aquele negócio, e eu já tava no Corinthians. Eu entrei em 75 no Corinthians, dente de leite. Então, tinha pressão até na gente. Tinha pressão até na gente. A gente não tinha nada a ver com o que estava acontecendo lá no profissional. O cara metia pressão, né? Tinha pressão. Então, nós convivemos, essa geração minha, de quem nasceu em 58, 59 até 63, 64, que eu sou de 63, cresceu. Quem jogava no Corinthians cresceu vendo isso aí, né? Essa pressão toda. E aí dá uma identificação maior. Dá uma identificação. Essa identificação, na verdade, né? Verdade. Eu assim, sempre pensei que, muito observando assim, a história, né, dos jogadores de futebol, principalmente nesse caso, no seu caso, que é jogador do Corinthians, que muitos jogadores que vieram da base, você vê o Vlad, por exemplo, que identificação que o Corinthians tem com ele. Talvez, olha só, meu filho entendeu? Não posso falar, a gente está entrevistando o Casagrande, moleque. Entendeu? Acho que essa identificação vem da história dentro do clube, que é o que o Rivelino tem também. O Rivelino tem, Vladimir. Vou pegar um que não é do terrão, mas é o cara que eu acho que tem mais identificação com o Corinthians é o Zé Maria. O Zé Maria foi contratado da Portuguesa em 70 e incorporou aquela coisa corintiana. E pra mim, assim, quando eu sou corintiano de garoto, mas quando você fala em Corinthians, eu penso em Zé Maria, entendeu? Confere que em 1980 você só foi para Caldense porque teve uma treta com o Oswaldo? 81. 81? O que o Oswaldo queria? Então, o Oswaldo Brandão, que é o mito. O que aconteceu foi o seguinte. Eu já era um garoto rebelde, né? Lá nos anos 70, categoria de base e tal. E assim, eu era um cara que a diretoria apostava muito, já desde garoto, com 14, 15 anos, a diretoria do Corinthians apostava muito. Então eles engoliam muita coisa. E você tinha feito um super campeonato de Taça São Paulo. Então, engoliam muita coisa do meu comportamento. Mas eu subi com o Orlando Fantoni, me dei bem, depois eu subi de novo com o Brandão, e aí as coisas começaram a ficar incompatíveis, porque era completamente, naquela época específica, Brandão e Matheus eram incompatíveis com o meu tipo de pensamento e comportamento. O Brandão era muito ranzinza ou você era muito pra ele? Os dois, eu acho. Que aí o que aconteceu? O Geraldão e o Toninho, centralmente, não tinham contrato, ia começar o Campeonato Brasileiro. Ele pediu para um funcionário do Corinthians ir em casa avisar para me chamar para participar de um torneio internacional no Canindé. Eu fui.
fiz parte do grupo no torneio, mas não joguei nenhum jogo, eram 2 jogos. E aí ele me relacionou para o jogo contra o Galícia, lá na Bahia, primeiro jogo do Campeonato Brasileiro de 81. Pô, só que eu morava na Zona Leste. Aí sábado de manhã, acordei 5 da manhã, avisei a família toda empolgada, meu pai feliz. Seu pai então? Pô, fui lá para Congonhas, quando eu cheguei lá ele me falou assim, ó, o Geraldão assinou o contrato, e quem não vai viajar tem que treinar, você pode voltar para o Parque São Jorge para treinar. Ah, não, aí eu falei um monte para ele, né? falei um monte, voltei pro Corinthians, pro Parque São Jorge, entrei na salinha lá do René de Toledo. Seu René. Eu falei, ó, aqui eu não fico mais, você pode arrumar algum lugar para eu ir embora, eu não vou ficar mais, nem vou aparecer mais aqui. No Brandão eu não fico mais. Falei um monte. Só o que aconteceu, antes disso, no meio do ano de 80, em Minas tem um torneio sul de Minas, torneio de futebol do sul de Minas, cada cidade faz um time para jogar. E o Zé Eduardo foi o responsável por fazer um time de Caldas, da cidade de Caldas. E ele chamou eu, mais uns 4, 5 jogadores do Juvenil do Corinthians para fazer um time de Caldas para jogar contra Poços de Caldas. Só que o time de Poços de Caldas era o time da Caldense. E nós fomos jogar por Caldas. E nós ganhamos de 2-1, eu fiz os 2 gols nesse jogo. Aí se passaram 6 meses, o pessoal de Poços de Caldas ficou sabendo que eu tinha brigado com o Brandão, que iria embora. Eles vieram pedir meu empréstimo, mas nem pensei. Você arrebentou na Caldense. Arrebentei. Aí chegou no Corinthians, meteu, acho que um jogo você fez 3 gols? 4 gols, eu estava nesse jogo. Então, e isso deu uma arrancadinha legal na sua carreira, super, porque assim, o Corinthians fez um ano de 81 péssimo. Caiu para a Série B do Brasileiro, Taça de Prata. Eu estreiei na Taça de Prata. O Corinthians tinha empatado com o Colatina em casa 0-0, tinha empatado com a Catuense 0-0. A torcida já pegando no pé. Naquele ano classificava para a Série A no mesmo campeonato. O Corinthians estava mal, não ia nem subir para a Série A do Brasileiro. Foi quando o Mário, centroavante, se machucou e eu estreiei contra o Guará de Brasília. Fiz 4 gols e não saí nunca mais. Desse dia eu fui titular do Corinthians até o dia que eu saí. Incrível, hein? Vou falar uma coisa pra você. Você teve uma treta com o seu Jorge Vieira, mas isso foi na época... 84. Já tinha passado a democracia, né? Não, ainda era democracia, mas estava fraquejando a democracia naquela época. O que era a treta nessa época? Porque nós vamos falar da democracia. Eu quero entrar num negócio aqui, Casa, porque hoje é muito chato você conversar com um jogador de futebol. Você passa por muita gente para chegar num cara que às vezes é mais ou menos, entendeu? E na época da democracia, por exemplo, isso, estou falando de todos os clubes, não só do Corinthians, a gente conversava assim como estamos falando agora, você lembra disso? A gente ficava ali na beirada do campo, acabava o treino. Ia tomar cerveja no bar depois. Tinha uma relação social com os jornalistas. A gente ia, né? Então, mas isso não atrapalhava a entrevista. Não, de forma nenhuma. E nem atrapalhava a seriedade profissional dos jornalistas e nem confundia a gente que era jogador. Não é porque a gente saía que eu achava que você não poderia me criticar. E não é porque a gente saía que você deixava de me criticar quando precisava. Tinha uma relação muito honesta. Por que isso era tão bom, rapaz? Eu fico pensando nisso. Às vezes eu vou lá no Corinthians, eu fico olhando ali naquele campo de treino. Era tão legal, cara. A gente conversava com o time do que era um timaço, né, do Corinthians. E eu converso muito com o Zenon, é meu amigo. Ele fala muito bem dessa época. Eu não tinha participado muito, mas ele fala muito com orgulho de ter jogado nesse time, entendeu? E eu fico pensando, porque é uma época que também marcou a vida dos jornalistas. Claro. Porque influenciou a nossa vida também. Também influenciou a vida de todo mundo que era no esporte, principalmente que era relacionado ao esporte. Aquela época era a ditadura militar. O Brasil estava numa ditadura pesada. Não era leve em 80. Não era levezinho. 81 teve o caso do Rio Centro, né? O suposto atentado, né? Os militares do carro que eles armaram para simular. Deram mal e estourou no colo do carro. Então, e aí, o ambiente muito pesado e o Corinthians surgiu com uma conversinha de democracia. O governo falou, o que é isso? Um time popular como é o Corinthians, com influência... Vocês começaram a conversar esse assunto? Como é que conversou? Conversou no vestiário, conversando? Com o Adilson?
Então, no meu caso, assim, Era uma essa democracia corintiana começou a ter início no final de 81. Eu estava na Caldense. Quando eu voltei, a minha ideia, a minha impressão do Corinthians era aquela que eu tinha saído. Eu não queria ficar. Eu voltei e falei, Adilson, eu não vou ficar, quero ir embora. Não, mas mudou, não acredito nisso e tal. E ele falou para mim, faz um contrato de 3 meses para ver se você gosta. Eu fiz um contrato de 3 meses, fiquei apaixonado por aquilo. Era tudo o que eu sonhava. Jogar futebol que eu gosto, que eu gostava, no Corinthians, que era o time que eu torcia, e ser livre. Ninguém ficar me pressionando, ninguém ficar me cobrando. Ali, exatamente. Bem, né? Não tinha. Era coisa, não tinha concentração. Então era aquilo que eu precisava. Assim, a liberdade foi muito. A liberdade sempre teve uma importância muito forte na minha filosofia de vida, entendeu? Talvez até acima do normal que deveria ter o ser humano. Eu gosto muito de liberdade. E com 17, 18 anos eu gostava mais ainda do que eu gosto hoje. Então era muito difícil para mim ser pressionado, ser cobrado, ser mandado, respeitar muitas regras. Era muito difícil, eu tinha muita dificuldade com isso. E na democracia corintiana, o que aconteceu? Nós tínhamos direitos e deveres, como é uma democracia. Só que a responsabilidade era minha, ninguém precisava cobrar, nem de mim, nem do Sócrates, nem de ninguém. E, por exemplo, quando acabava um treino, a gente ia tomar cerveja dentro do clube, ninguém estava escondendo nada, no bar da Torre. E ninguém ficava... E ficava ali misturado com o jornalista, essa boia. Nossa, ficava a diretora, às vezes. Então, era tranquilo. Isso aí, foi um marco na história, não só do esporte brasileiro, como do país. O que você falou uma coisa interessante, a gente conversava, fazia entrevista, tudo sério. Aí, acabou a entrevista, não tinha, por exemplo, foto de jogador de futebol à noite naquela época. Não tinha. Cada um fazia o E olha que tinha, era fácil. Porra. Se quisesse era fácil. Mas não tinha essa preocupação. A preocupação dos repórteres, dos jornalistas com o jogador naquela época era se ele jogava bem ou mal. Isso é uma coisa que te incomoda hoje? No relacionamento da imprensa, de uma forma você me incomoda porque hoje eu estou do lado de cá. Apesar que eu não sou entrevistador, eu sou comentarista. Mas, por exemplo, seleção brasileira, eu sigo a seleção brasileira, o dia a dia da seleção brasileira. Muito tempo. Então eu vou nos treinos, eu vou na coletiva do jogador, coletiva do Tite, e a gente não tem acesso ao jogador. Você não consegue conversar eu sou muito, é muito pouco, mas mínimo mesmo. Eu tenho facilidade com o Renato Augusto. Eu tenho facilidade com Paulinho, sabe? Então, o Felipe Coutinho. Que é um cara. São jogadores que, mesmo com o difícil acesso, nós temos um contato até visual. Opa, beleza, então, os outros nada, cara. Os outros nada, nem te cumprimentam, nem nada. Parece que você não é ninguém. O que mudou foi o que é o entorno deles, ou eles mesmos fizeram mudar isso? Eu acho que as duas Porque coisas. os caras não jogam bola, vamos concordar aqui, não jogam bola para fazer isso. Não é que tem Nego Grosso, né? Tem grandes jogadores lá, mas não é para ser tão chato desse jeito. Aqui na minha humilde opinião. Assim, o mundo mudou, Ceará. O mundo do futebol mudou. O futebol que a gente conheceu não existe mais, nem dentro do campo, nem fora. E isso que a gente vê hoje é uma outra coisa e a gente tem dificuldade de se adaptar porque incomoda a gente, porque nós viemos de uma geração que era tudo mais aberto, tudo mais livre, o contato era muito fácil e hoje não tem. Então eu estou me adaptando a isso agora. Hoje não me incomoda muito o comportamento deles, mas já me incomodou. Eu estou há 20 anos fazendo comentário esportivo, há 21. Eu vou fazer 20, esse ano eu faço 20 de TV Globo. Eu fiquei tempo, hein? Eu fiquei na ESPN, né? Você é comentarista há mais tempo que você foi jogador de futebol? Mais tempo que eu fui jogador de futebol, muito mais, né? Jogador eu joguei 13 anos, comentarista já estou há 21. Essa mudança, ela foi tranquila para você? Você sofreu? E hoje você gosta muito? Qual é o seu relacionamento? A mudança foi muito rápida. Eu parei de jogar em 94, em 95 o Trajano me chamou para ir para a ESPN. Eu topei porque era um projeto super assim, sedutor, né? Porque era uma televisão que estava começando. Era uma televisão a cabo, que não existia no país. Podia falar. Né?
Ali foi formando assim, foi formando as coisas e tal, e era muito sedutor o negócio de você construir uma coisa. Então foi muito bacana. Depois eu fui para a TV Globo, estou lá há 20 anos. E fui me adaptando aos poucos. Hoje eu adoro ser comentarista esportivo. Hoje eu assumo, eu sou comentarista esportivo. Se alguém perguntar para mim qual é a sua profissão, qual foi a sua profissão, eu vou falar, sou comentarista esportivo. Eu não vou falar mais que fui jogador de futebol. Como eu te apresentei aqui, comentarista da TV Globo. Então, o meu período de jogador de futebol, ele ficou assim na história do futebol, não ficou mais da minha. Eu sou comentarista esportivo, estou há 20 anos, há 21 fazendo isso. E, tô na maior emissora do país, uma das maiores do mundo. E adoro fazer o que eu faço, principalmente seguir Seleção Brasileira. Eu sigo Seleção Brasileira desde 99. Cara, o respeito que o público tem por você hoje, não jogando mais para você a coisa de ser corintiano, mas Casagrande, você virou o Walter Casagrande, você virou Casagrande. Você não virou mais, não tem mais essa pecha de corintiano, o que é muito difícil nos comentaristas que foram lá. Então, olha só, uma coisa que eu alcancei no meu trabalho, dentro de credibilidade e respeito, por exemplo, ontem eu fiz um comentário no Globo Esporte sobre o Corinthians. E falei, a torcida do Corinthians pode ficar chateada, mas eu também sou corintiano, então eu falo isso e não incomoda nenhum torcedor do time mais. Essa idiotice, né? Mas assim, ninguém me incomoda mais, porque as pessoas sabem que eu sou corintiano, mas eu sou imparcial. Eu faço o meu trabalho honestamente. Tá, alguns gostam, outros não gostam, cada um tem sua opinião. Mas ninguém te liga a coisas do clube mais. Ninguém te liga não tem. Ninguém te liga mais. Casão, você sempre assumiu como ser humano, né? Inclusive, você tem livros sobre isso, você sempre assumiu o seu relacionamento com droga. Então, o problema é o seguinte, a gente vem de uma geração muito sedutora em relação à droga. Anos 60, anos 70, aquele negócio, com a droga você alcança um patamar espiritual maior, a droga te dá mais criatividade, a droga te deixa mais charmoso, enfim, tinha diversas propagandas favoráveis à droga nos anos 60 e anos 70. Muita gente oferecendo. Então, aí você entra. É claro que o tempo foi passando e hoje o meu entendimento em relação à droga é completamente outro do que eu tinha há 30 anos atrás. Hoje eu faço palestras pelo Brasil todo falando do meu problema. Mas você fala disso? Não, só sobre isso. Só sobre isso. Falo de recuperação, de superação e falo do meu problema com drogas e falo toda a minha experiência de tratamento pelo país todo. Porque eu tenho um entendimento, só que assim, eu não falo nada contra a droga, porque eu acho hipocrisia falar isso. Eu só falo hipócrita quem acha que isso é uma coisa ruim, que é coisa ruim para quem não usa. Então, ninguém se vicia em coisa ruim, né? Ninguém fica dependente de coisa ruim. É muito gozado isso aí. Por exemplo, ninguém fica viciado em terra, em barro. Eu não estou fazendo aqui apologia de droga. Mas é claro. As pessoas se viciam porque a droga, inicialmente, ela dá um falso prazer, uma falsa felicidade. Tudo aquilo que a droga oferece mesmo, ela oferece tudo isso. Só que depois de um tempo, ela modifica, ela começa a te dominar. E aí começam os problemas, e dá problema mesmo, problema de memória, de cérebro, resistência física, potência sexual. A droga influencia negativamente o corpo todo. Você parou por causa do infarto ou você parou por causa do Não, eu já tinha parado, o infarto não teve nada a ver com isso. Infarto você estava gordo. Provavelmente. Eu tive uma fase pesada mesmo de uso de droga. Usando todo tipo de droga ao mesmo tempo, o dia inteiro, uns 15 dias fazendo isso. Sofri um acidente de carro, fui em coma para o Einstein. Quando eu acordei, eu estava dentro de uma clínica psiquiátrica. Minha família me internou. Seus filhos? Meus filhos me internaram. Aqui eu vi você teve uma coisa muito bacana através da televisão, ao vivo, para todo mundo, falando sobre isso com ele sempre. O Simon, que está em Poços de Caldas. Então, eu tenho 3 filhos, os 3 tiveram importância no meu tratamento. O Vitor, mais velho, foi aquele que assinou a responsabilidade de internar o pai. Puta, é uma atitude de homem, né? E muito difícil. De homem muito difícil. Muito dolorido. O Leonardo foi aquele que mais sofreu com o meu uso de droga, porque ele era aquele do meio, então era aquele que ficava mais comigo e presenciou mais coisas. O Simon era o mais novinho, aquele que sofreu a distância do pai.
E aí os três fizeram de tudo para que eu me recuperasse, para que eu vivesse bem. Os três gostam muito de mim, cada um de um jeito. Teu filho chorou, você também. O estilingue disso aí é o bico do corvo? Quer dizer, você chega... O meu caso foi. É o estilingue que fala, parei. O meu caso foi o bico do corvo. Não? E assim, eu não falei parei. Já falaram por mim. Eu fiquei ainda resistindo uns 6 meses dentro da clínica, achando que tá tudo bem, já me recuperei, quero sair. À noite, né? Então, aí fiquei 1 ano e eu tô há 10 fazendo tratamento. E vou fazer a vida toda. Eu faço terapia durante a semana, terapia em grupo, faço terapia individual. Isso é bom? Você aconselha isso? Pô, aconselho, é super importante. Eu tenho acompanhamento terapêutico quando eu quero. Eu não preciso mais. Ontem, por exemplo, eu saí com a minha psicóloga para ir no shopping. Ela foi comigo no médico, depois fomos no shopping, tomamos um café, fiz umas compras ali e nesse tempo conversando sobre problemas. Está se tratando. Estou me tratando. Isso é importante você falar, porque por ser um formador, né, de opinião. Claro. Tem cara que vai ver isso aqui à vontade e dizer, pô, peraí, eu estou dando uma vacilada. Não é porque não é legal. Nós estamos falando, não estamos fazendo o caminho é legal. O lance é o seguinte, a gente tem o livre-arbítrio, você faz as suas escolhas na vida, né? E eu dou total, eu privo pela liberdade e recomendo você mesmo ter as suas escolhas na vida. Só que eu falo aquilo que aconteceu comigo. Eu tenho que mostrar assim, ó, gente, comigo a droga fez isso, cara. Agora, se você quiser escolher usar, é um problema seu. Eu não vou ficar falando, pare com as drogas, não faça isso, não. Você mostra a parada qual é. Eu mostro a parada qual é. Casal, você teve eu também tive uma grande amizade, muitos de nós jornalistas tivemos com o Sócrates, né? Que marcou, você tem até livro sobre isso, quer dizer, me fala um pouquinho, eu conheço essa última esposa dele, mora no meu bairro, lá em Campinas. E eu conversei um pouco com ela. Eu não sei se você é espírita ou não, ou se você sabe que existe isso ou não, mas desse lado, a gente entende que quando o cara morre da forma como ele morreu, desencarna da forma como ele desencarnou, é um karma muito difícil. Porém, eu tive uma informação lá de cima que ele está trabalhando como médico num hospital espiritual em Indaiatuba, em cima de Indaiatuba. Aí eu perguntei pro cara que me deu a informação. Eu falei, mas ele deve estar numa pior. Ele falou, pior? Ele está trabalhando, ele é médico. Ele passou por tratamento rápido, porque... Eu falei, por quê? Ele falou, por que ele não está lá embaixo no umbral? Ele falou, porque ele deu muita alegria para muita gente na Terra. Nossa, é quero falar, cara. Ele deixou muita gente feliz na encarnação dele. E ele foi perdoado disso e ele está trabalhando, porque o negócio dele era muito... Como você ouve isso? Não, eu fico feliz pra cacete com isso. Porque assim, eu tenho uma espiritualidade muito forte. Eu tive problemas com espíritos no Ceará. Eu tive visões de demônios, eu fui atacado por demônios. Com certeza. Eu escrevi no livro isso, eu tive um contato com Jesus Cristo muito forte. Numa noite eu estava sendo atacado pelos demônios, eu não tinha fé, eu contestava a vida de Cristo. De repente, naquele dia eu me vi encurralado por demônios e fiz uma oração que eu nem sabia que eu sabia. Percebi que uma coisa é louca, começou a sair um monte de palavras que eu nem sabia que elas existiam, e de repente eu vi os demônios se afastar. Só que daquele dia em diante, eu tenho uma fé em Cristo muito grande. É muito legal. Só que eu não me envolvo mais com espíritos, nenhuma religião que trabalha com espíritos, com espiritismo, porque eu abri uma brecha minha com demônios. Com o ataque dos demônios. Então, eu tenho medo eu tenho receio de me envolver com espíritos, porque na minha porta que está aberta, eu não sei quem entra. Entendeu? Apesar de eu ter a proteção do nosso Senhor Jesus Cristo, eu tenho, mas assim, porra, eu sofri com demônios pra cacete, os caras quase acabaram com a minha vida, os caras me arranhavam, falavam coisas no meu ouvido, me faziam fazer coisas,
Foi pesado o negócio. E só Jesus me ajudou. Então eu tenho muita fé em Jesus Cristo mesmo. Mas eu acredito em todas, eu não nego a espiritualidade das pessoas nem as religiões espíritas. Eu acredito que o Magrão esteja fazendo isso mesmo, porque ele é um ser iluminado. O que ele passou na vida dele foi uma escolha dele. Foi uma escolha dele. Ele não fez maldade para ninguém, não derrubou ninguém, não machucou ninguém. Fora a alegria que deu para Fora a alegria que deu para todo mundo. Ele prejudicou a ele. Uma coisa que eu lamento, mas não me dói, é o seguinte: todo o conhecimento que eu tenho de dependência química, de alcoolismo, de tratamento, não deu tempo para eu a chegar ao Magrão e poder ajudá-lo com a minha experiência. Não deu tempo porque eu estava precisando me tratar. Foi uma coisa simultânea. Não é que eu já estava bem e já tinha conhecimento e poderia ter ir lá ajudá-lo. Não dava. Eu estava. Você vê que a nossa vida foi muito parecida. Eu me destruí com drogas, ele se destruiu com álcool, muito simultaneamente. Mas isso é uma prova, isso você está falando é uma prova de amor, né? Claro, é uma prova de amor, claro. E aí, quando eu consegui me tratar, ele já estava terminando. Nós tivemos uns 2 contatos, ainda bem que eu tive a felicidade e a sorte de estar com ele frente a frente no programa de televisão e falar para ele: meu, eu te amo, cara. Você é uma das pessoas mais importantes que apareceram na minha vida. Uma das melhores pessoas que eu conheci, que me influenciou. Ele era uma das melhores pessoas que as pessoas conheceram. Claro, por isso eu acho que eu acredito muito nisso. É isso mesmo. Bom, e aí, assim, me deu vontade, eu acho que até a influência espiritual do Magrão, tenho certeza disso, porque um dia eu estou chegando na TV Globo para fazer um programa à tarde e veio na minha cabeça assim: meu, por que você não faz um livro da sua amizade com Sócrates? Do nada, será? Não estava nem pensando nisso, não tinha nem cogitado isso. Eu estava entrando na TV Globo, aí me deu um negócio assim, eu parei, me veio assim na cabeça: meu, você tem que escrever sua história com Sócrates. Ligou para Giovana. Eu liguei pro Gilvan na hora. Mas na hora, Gilvan, meu, tive uma ideia, fazer um livro sobre a minha história com Sócrates. Você topa? Ele falou: topa. Meu, o livro desenvolveu. Olha, então eu vou te lembrar de uma coisa agora. Você falou na televisão daquele negócio da camisa. Eu não me lembro da camisa. Você estava claro que eu Você, o Maciel. Loureiro Júnior, o Magrão, você, eu, o dono do hotel, a esposa do dono do hotel e a filha dele. E uma menina. A filha dele. Não foi a filha dele. Eu vou te uma outra. Então aí, olha a parada qual foi, que eu vou te lembrar. O Magrão, a gente estava devidamente chapado. Aí o Magrão falava assim pro dono do hotel: talvez você se lembre disso. E você tocando caixinha de fósforo. Você tocando caixinha de fósforo. Aí o Marcial cantando e você tocando a caixinha de fósforo. Aí eu falei, o Magrão falava assim: olha, você tem uma filha maravilhosa. E aí o cara uma vez ouviu, na 4ª vez o cara falou: mas doutor, essa não é minha filha, é minha mulher. Teve também o cara da Manchete que quis fazer uma entrevista. Aí virou a grada aqui. Você lembra? Queria fazer uma entrevista naquela hora. Pô. Aí saiu tudo. Você viu como é que é diferente, né? Se fosse nos dias de hoje, os repórteres que estavam ali, a gente ia falar: pô, vamos pegar isso aqui, vamos gravar. Ele tentou fazer isso. E nós saímos pra cima dele. Falando, se você gravar qualquer coisa... Vamos quebrar tudo isso aqui. Você lembra? Que barbaridade. E no outro dia o Magrão foi o melhor jogador em campo que eu tomei. Pô, jogou pra caralho. Eu tenho uma foto dessa época, eu não sei se eu vou achar essa foto, porque eu sou muito desorganizado. Quando nós descemos do avião, você tá lembrando que nós tomamos no avião um pouco, né? Aí o Magrão falou assim pra mim: eu não vou descer. Aí o cara falou assim pra ele, o empresário: mas doutor, você tem que descer, você é a nossa esperança aqui, não, isso aqui foi tudo vendido pra você. Ele falou assim: eu não vou descer. Aí ele virou pra mim e falou assim: senhora, você vai comigo? Eu falei: tava lotado, né? Eu falei: eu tinha 5.000 pessoas esperando. A foto que eu tenho é ele na porta do avião, segurando no meu ombro, grandão pra caralho, segurando no meu ombro, chapado. Aí ele pegou e ligou pra mim, acho que quando chegamos no hotel, ele ligou pra mim no quarto e falou assim: desce aqui embaixo, caralho, desce aqui, no térreo não, no subsolo.
a gente foi para aquelas fazendas, lembra disso? Pô, você lembra? Giramos todas as fazendas. E só cachaça do Ceará. De burro, aquela. Puta que pariu. Já tomamos pra cacete aquele dia. Foi legal. Foi legal, não foi? Foi. Foi legal. E aí você pegou e deu a camisa dele para aquela moça. Tem de presente, Tem né? presente. Bom, é o seguinte, cara, não vamos espichar isso aqui que já está muito bom, está muito legal. Eu só queria mesmo te agradecer e tantos anos de amizade. Você nunca mudou nada, você é o mesmo Valtinho que joga bola. Isso é importante falar porque tem muito cara afetado, né, no nosso meio. E você não é, você continua o mesmo cara, me deu essa oportunidade de falar aqui nesse canal, né? Onde já falaram o Zico, o Mário, Oscar, Paula, agora Walter Casagrande, Casão, meu brother. Obrigado, Casão. Valeu, Sérgio, obrigado, eu que agradeço. Coração.